Vamos entender como nasce uma paisagem, como nasce o desenho de uma paisagem? Primeiramente, vamos utilizar a linha do próprio papel. O nosso material de trabalho é o nosso melhor instrumento. Se nós aprendermos a utilizar o material como instrumento, tudo fica muito mais fácil. Então vamos lá, eu tenho aqui uma linha horizontal, eu vou traçar uma horizontal sem me prender a formas exatas, concretas, perfeitas. Vou pegar aqui uma vertical, vou calcular com o meu olho uma distância aqui parecida e vou repetir do outro lado a mesma coisa. É sempre bom marcar um ponto para a gente ter referência, para termos referência. Aqui embaixo eu vou calcular o tamanho do lápis. Uso o próprio lápis, ele faz uma pequena, uma leve sujeirinha. Muito bem. Vamos dividir o trabalho, este retângulo, em 3 partes. Geralmente, uma paisagem, para ter um bom equilíbrio, a gente sempre calcula uma parte menor para uma parte maior. Ou seja, divido em 3 partes, uma parte eu faço o céu, outra parte eu faço a parte da mata, de montanhas, chão, estrada. Ou inverso, coloco a parte de estrada e terra pequena e trabalho um céu bem grande, mas sempre é só virar de ponta cabeça, muito mais fácil, não precisa nem pensar em fazer outro desenho. Eu preciso achar o centro do meu papel, traço um X, não preciso de régua nem nada, tá? Muito bem, nesse X eu tenho a ideia do centro. Então vamos ver o que acontece. Se eu pego a partir deste ponto, numa linha vertical e coloco uns tracinhos. O meu cérebro já construiu aqui a ideia de uma estrada. Nós vamos fazer algo extremamente geométrico. Depois nós vamos quebrar a geometria e transformar isso em algo artístico. Eu vou descer um pouco essa linha de proporção, somente no caso de geometria, só para entender. Nessa região de cima eu tenho uma montanha, tá? Uma linha qualquer. Lá no fundo também eu tenho uma montanha em outra linha. Percebam que a linha aqui é mais valorizada, mais forte, aqui é mais fraca. Por quê? Essa está mais em segundo plano, essa está em terceiro. Tudo que está perto de mim, a linha é muito valorizada, muito forte. Vamos lá. Aqui eu tenho o X, lembrando disso? Então eu vou colocar uma linha vertical daqui, menor. Seguindo a mesma linha. Uma linha vertical, outra linha vertical, vou afastando e vou diminuindo. Tudo que eu vou chegando ao ponto, eu vou afunilando a imagem. Do outro lado, a mesma coisa. Menor, vou aumentando, sigo a linha daqui, eu só passo ela para cá. Não estou preocupando aqui com pintura, com nada. É só para entender o conceito de qualquer paisagem. Esse é o fundamento de uma paisagem. Se eu sei que a luz vem desse lado, vamos colocar o sol representando a luz, tá? Nunca vai desenhar o sol numa paisagem, nunca. Então, a luz, ela vai caminhar sempre em linha reta. Sempre. Se a árvore está aqui, ela vai caminhar sempre em linha reta. Luz não faz curva, ela é uma linha reta. Ela pode passar uma luz aqui e passar aqui. Se eu tiver um outro elemento aqui, a sombra, ela vai passar do outro lado. Mesma coisa, não importa quantas árvores. Nós já aprendemos a fazer a árvore. Se eu quiser modelar essa árvore, é muito simples. A base é um pouquinho mais grossa, vai afinando. Tudo que vai chegando lá em cima vai afinando e misturando com a cor do céu. A linha mais solta, giro o lápis para não ficar aquela linha dura, riscada. Então a gente gira esse lápis. Como que eu quebro a dureza dessa estrada? Aqui eu tenho a ideia de uma rodovia. Tudo que está longe é mais claro. Então aqui eu vou trabalhar uma linha forte, irregular e levo a linha mais fraca e mais força aqui em primeiro plano. Aqui é bem forte na hora de trabalhar a imagem do desenho. Conforme eu vou me afastando, eu vou perdendo. Isso me dá a ideia de profundidade. Isso é a base para qualquer tipo de paisagem. Esta nuvem, se a luz está aqui, ela vai clarear essa região da nuvem, da montanha, desculpe. Automaticamente, imagine que essa montanha é um triângulo.
o sol está vindo deste lado, eu vou escurecer essa região. Aonde recebeu luz eu não posso escurecer, posso usar um tom médio, fraquinho aqui, ó. Aí eu carrego mais para dar um pouco mais de destaque aqui. Isso já modela a minha montanha. É o que eu vou fazer aqui. Estou afastando da luz, a luz é menos intensa. Então, aqui deste lado, a mesma coisa, mais escuro e vai... Depois, na pintura, a gente vai quebrar toda essa linha, isso não vai existir, isso é apenas um fundamento. A montanha de trás, a mesma coisa, porém, a sombra é mais clara, porque ela está em outro plano, ela está mais longe. Mas mesmo assim, ela vai ter sombra. Se eu tiver uma outra cadeia de montanha, mesma coisa, só que mais clarinho ainda. 3 cadeias de montanha, 3 famílias de tons de sombra. Se eu fizer 10, eu vou ter que ter um estudo de luz e sombra bem calculado para ter uma cadeia de montanha bem natural. Então, relembrando, eu tenho um retângulo, faço um X nele, localizo o meio, que vai ser a estrada, coloco uma linha do horizonte, a cadeia de montanhas, sigo o X e vou pegando a linha lateral e colocando dentro, reduzindo, eu tenho as árvores. Do lado seguinte, oposto, a mesma coisa. E lá no fundo, a cadeia de... Todo o princípio de paisagem é isso. Não tem absolutamente nenhum segredo. Aqui eu posso colocar cachoeiras, pedras, montanhas. São outros departamentos, mas os princípios são os mesmos. Se eu quiser construir uma pedra, eu vou usar o princípio da montanha. Porém, eu vou geometrizar irregularmente. Isso vai transformar uma pedra, mas o princípio é o mesmo. Não tem segredo nenhum.